Se você quer aprender macramê de um jeito que vá além de só seguir tutoriais, essa aula é para você. Hoje eu vou te ensinar a fazer um mini suporte para você colocar na sua bolsa, dar de presente ou utilizar como lembrancinha. Mas o mais importante aqui não vai ser a peça em si, e sim entender como ela é construída. Porque com essa mesma estrutura você consegue criar peças muito maiores, como suporte de planta, bolsas e várias outras peças. Então não olha para isso aqui como mais um tutorial para você reproduzir. Olha como uma forma de começar a entender como o macramê funciona e não só ficar copiando peças. Bora lá começar a nossa aula! Agora bora treinar o nó mais utilizado no macramê, que é o nó duplo, e a gente vai produzir aqui um chaveirinho que segue uma ideia de construção bem parecida, tanto com bolsa quanto com suporte de plantas. A gente vai criar duas alças e depois a gente vai fazer uma trama em rede para poder segurar um objeto, que aqui no caso vai ser um protetor labial, mas você pode personalizar e fazer para o que você quiser. Você pode colocar um vasinho, você pode colocar um outro tipo de objeto, você pode fazer maior, você pode fazer menor, mas a partir dessa peça você já vai ter uma boa ideia de como construir bolsas, iniciando da alça para o corpo, finalizando no fundo e também suporte de plantas. Aqui eu vou estar utilizando fio náutico de 3 milímetros, mas você pode utilizar também cordão de algodão de 3 milímetros ou um fio mais fino. Se você estiver fazendo uma peça maior, você pode utilizar um fio mais grosso. Mas como aqui o meu chaveirinho é bem pequeno, é legal utilizar um fio fino para ficar mais proporcional ao tamanho da peça. Se você optar por utilizar o mesmo fio que eu, um fio sintético, lembra ó, de queimar a pontinha depois que você cortar, para o fio não desfiar conforme a gente for trabalhando. Para começar, eu cortei 2 fios com 60 centímetros, esses são os 2 fios menores, e cortei mais 2 fios com 90 centímetros cada um. Eu vou começar lançando esses 2 fios menores aqui por dentro da minha base de apoio. Estou utilizando aqui um mosquetão vermelho. Vou simplesmente passar esses 2 fios aqui por dentro, não vou lançar com nó de laçada nem nada, vou só passar e vou igualar aqui as pontas. Vou separar, deixar um para um lado e um para o outro, e vou pegar o outro fio maior e vou fazer a mesma coisa. Então, eu tenho aqui os outros 2 fios maiores, vou lançar os dois da mesma forma, aí você lança aqui no meio. Iguala as duas pontas desse fio também. E depois separa em 2 grupos, ó. Em cada grupo eu preciso ter um fio menor e um fio maior. Então, ó, separa aqui em 2 grupos. E depois a gente vai começar a produzir a alça aqui, ó, utilizando o fio maior para produzir o nó ao redor das pontas menores. Então, eu vou fazer o seguinte, a gente vai fazer um nó duplo que precisa de 4 pontas. As duas pontas do meio vão ser as duas pontinhas do fio menor. Então, posiciono ela aqui no centro da minha mão e deixo uma das pontinhas do fio maior aqui na minha direita e a outra ponta do mesmo fio maior aqui na esquerda. Então, fico com a ponta maior, 2 pontas menores e uma outra maior. Eu vou movimentar sempre as pontas maiores ao redor dessas duas menores. Então, pego aqui a primeira ponta, passo ó, por cima dessas duas menores e por trás da última ponta, que é uma das pontas maiores também. Depois, essa última ponta, ela vai lá atrás dessas duas aqui do meio. Ó, joguei ela lá atrás e puxo aqui, ó. Puxo toda a ponta, ó, o nozinho fica assim. As duas pontas maiores estão abraçando as menores. E eu vou apertar esse nozinho até encostar aqui em cima, no meu mosquetão, na minha base. Você pode estar utilizando também uma argola como base, que é geralmente como a gente faz o suporte de planta. E aí, depois de ter feito esse primeiro movimento do nó, a gente faz o segundo. Ó, vou deixar o desenho aqui do nosso manual de nós do lado, para vocês irem acompanhando. A gente fez o primeiro movimento, agora a gente vai fazer o segundo. Esse segundo movimento, a gente pega a primeira pontinha e agora joga atrás das duas do meio e por cima
da última ponta, da quarta ponta. E para fechar o nó, para as pontas abraçarem a do meio, eu preciso pegar essa última ponta aqui e jogar pela frente das duas do meio e entrar com ela por aqui, nesse espacinho. Ó, completei esse segundo movimento aqui. Agora, aperto e fechei o meu nó. Agora, eu vou só seguir repetindo isso aqui várias vezes até chegar na altura que eu quero para minha alça. Então, de novo, pego a primeira ponta, jogo por cima das duas do meio, por trás da última. Essa última vai lá atrás das duas do meio, puxo ela por aqui, aperto esse primeiro movimento. Ó, tô sempre mexendo com as duas pontas do canto e as do meio tô sempre segurando aqui para baixo, ó, não movimento elas. Fiz o primeiro movimento, faço o segundo. Primeira ponta agora vai por trás, termina pela frente da última e a última vem agora por cima das duas do meio e entra aqui na volta criada pela primeira. Aperto esse nó. E ó, completei mais um nó duplo. Cada alcinha dessa daqui, cada dois movimentos, ó, tem uma linha aqui horizontal e uma segunda linha. Cada duas linhas forma um nó. E aí, ó, essas duas linhas são abraçadas por essa alça. Então, cada alça é um nó duplo. Fiz um, fiz dois. E aí, como eu sei como eu começo aqui o próximo nó, é só eu olhar por onde a pontinha saiu. Ó, a pontinha aqui da esquerda tá saindo por trás do nó, por trás dessa alça. Isso significa que agora eu vou vir com ela por cima das duas do meio. Passou por cima das duas do meio, vai por trás da última. A última ponta vai atrás das duas do meio para abraçar e puxa por aqui. Puxei, aperto o nó. Ó, agora a pontinha da esquerda está saindo por onde? Está saindo pela frente do nó. Então, agora o movimento é com ela indo por trás. Se saiu pela frente, eu vou por trás. Se saiu por trás, eu vou pela frente. Então, ó, jogo agora ela lá atrás, das duas do meio, por cima da última ponta. A última ponta vem pela frente, entrou aqui, puxei, aperto e vou repetindo. Para facilitar, cola sua base aí na mesa e vai, ó, só produzindo. Ó, completei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 nós duplos. E, de acordo com o objeto que eu quero segurar, já cheguei em uma altura legal para a alça, tá? Porque eu preciso, ó, continuar o restante fazendo a rede para abraçar o objeto. Se eu continuar muito aqui, terminar minha alça mais para baixo, ó, eu vou ficar sem muito espaço para abraçar o objeto e aí ele pode ficar caindo. Então, eu vou parar aqui com 6 nós e vou repetir a mesma coisa com o outro grupo. Então, com os outros fios, confiro de novo se as pontinhas estão com o mesmo comprimento de cada fio, fio menor e do fio maior, e depois faço a mesma coisa. Deixo as duas pontinhas do fio menor no centro, aqui do nó, e uso as duas pontinhas do fio maior para fazer o nó, para movimentar. E faço aqui o nozinho de novo. Completei 6 nós para esse lado também. Agora, o que eu faço? Pego duas pontinhas dessa alça, duas pontinhas da outra e vou fazer um nozinho, o mesmo nó com essas 4 pontas. Então, uso a primeira ponta aqui, ó, por cima das próximas duas, por trás da última. A última vai lá atrás das duas do meio, puxo por aqui. E na hora de apertar,
eu deixo um certo espaçamento, porque se eu colar aqui na alça ou no final da alça, eu não vou conseguir ter espaço para colocar o meu objeto aqui por dentro. Então, eu deixo aqui um certo espaçamento e completo o meu nó. Aperto bem, tá? Porque como a gente tá deixando espaço, esse nó pode folgar, principalmente com esse fio que é bem escorregadio. Depois, no outro lado, faço a mesma coisa. Pego as outras 4 pontas e faço mais um nó. Essa é a mesma trama de um suporte de planta. A diferença é que nos suportes de plantas a gente pode ter um número maior de alças. E a mesma construção, a mesma ideia da junção aqui dos fios é a ideia de uma bolsa também, principalmente aquelas bolsas que são redondas, que tem um formato como se fosse de um balde. A diferença principal é que na bolsa a gente vai adicionar mais fios aqui para aumentar mais a largura da peça. E aí, depois de ter feito esse primeiro nozinho, eu sigo criando a minha trama em rede e vou intercalando os fios. De novo, pego 2 fios de um nó, 2 fios do nozinho ao lado aqui, sempre com 4 pontas na mão, e faço mais um nó. Se você quiser deixar sua trama mais aberta, você pode até fazer mais do que um, ó. Pode fazer aqui uma sequência de 2 nós, ou você pode fazer só um e voltar a alternar os fios. Aí você vira e no outro lado você faz a mesma coisa. E eu estou usando o protetor labial aqui dentro para já ter uma noção do espaçamento. Quanto maior, mais largo for o objeto que você quiser utilizar aqui dentro, maior vai ser esse espaço que você vai deixar entre um nó e outro, justamente para a sua peça conseguir abrir mais para a lateral. Como não cheguei ainda na altura do objeto, continuo alternando aqui os fios e fazendo mais um nó. Completei a altura da minha peça, agora eu vou pegar aqui um outro fio, mas você pode utilizar o mesmo fio que você está fazendo a peça, tá? Eu vou pegar aqui um cordão encerado, esse é o 005 da Danitex, porque eu gosto de utilizar um fio bem fininho para fazer esse acabamento. A gente vai fazer aqui embaixo um nó de falcaça para juntar todas essas pontas e fazer aqui o fundo. Para fazer isso, eu não preciso cortar o fio, pode pegar a pontinha direto do rolo, do fio que você for utilizar, e você vai fazer o seguinte, ó, com essa ponta você vai criar uma volta, você deixa essa ponta com comprimento assim, ó, mais ou menos o comprimento que tá sobrando aí nas pontas da sua peça. É um comprimento bem pequeno mesmo. E aí você posiciona o fio dessa forma aqui, ó, criando essa alça, posiciona aqui embaixo, ó, onde você quiser começar o fundo. E aí você posiciona aqui, segura todos os fios da sua peça juntos e segura essa dobra aqui também, esse novo fio. Segura aqui por cima. Você vai deixar essa pontinha inicial aqui, ó, sobrando para cima, tá? Pra gente puxar ela depois. E com essa ponta aqui do rolo, você vai começar a criar várias voltas, abraçando todas as pontas da peça. Então, pego essa pontinha, jogo lá atrás, ó, para abraçar tudo, jogo lá atrás e volto pela frente, abraçando. Ó, a ponta foi aqui, foi lá atrás, voltou aqui e se abraça tanto as pontas da peça quanto essa volta aqui, tá? Para deixar ela presa. E aí você segue fazendo isso. De novo, joga a pontinha lá atrás e vai apertando, ó, vai criando várias voltas. Chegou em um comprimento legal aqui do nó, agora você pode, ó, cortar aqui o fio do rolo pra gente separar essa pontinha e você vai finalizar
inserindo essa pontinha por dentro daquela primeira volta, ó, que a gente criou com fio, a voltinha que ficou aqui para baixo. Você coloca essa pontinha aqui por dentro, puxa ela, ó, segura aqui para não folgar a última volta que você fez e vai lá na pontinha que ficou para cima e puxa. Quando você puxar, ó, vai diminuir essa volta aqui que ficou para baixo e essa volta vai começar a puxar essa pontinha que a gente acabou de cortar, essa pontinha que está para baixo. Quando essa volta diminuir e tiver entrando para dentro do nó, ó, tá vendo que ela já tá entrando aqui? Quando ela estiver entrando, você vem e corta essa pontinha aqui. Corta deixando um pouquinho ainda e depois você puxa mais para esconder essa ponta lá dentro do nó. Cuidado para não puxar demais e a pontinha sair aqui por cima, senão o nó vai desmanchar todo. E aí, antes de arrematar aquela ponta de cima, testa a sua peça, vê se você vai precisar puxar esses fios que passaram aqui por dentro desse nó, os fios da peça, ó. Se você vai precisar puxar aqui para baixo, se ficou folgado aqui, se ficou torto o nó, se não está centralizado. Você vai puxando devagar uma pontinha por vez aqui para ajustar qualquer coisa. E depois você vem e corta essa pontinha aqui de cima. Aí você corta aqui rente com o nó. E pronto! Agora é só cortar as pontinhas e, se estiver utilizando o mesmo fio que eu, selar com fogo no final. Essa aula que você acabou de assistir faz parte de um dos módulos do meu curso Macramê do Zero, onde a gente utiliza pequenas peças para treinar os nós principais do macramê e aprender diferentes formas de construção para aplicar em várias peças. Porque a verdade é que você não precisa de vários tutoriais rasos para só copiar. Você precisa entender o que está fazendo para saber combinar o que você aprende em cada peça. E nesse momento, o curso está com condições especiais que vão só até amanhã. Então, se você quer aproveitar para começar, esse é o melhor momento. O link está aqui na descrição desse vídeo. E a partir de agora, quando for fazer uma nova peça, não esqueça, não é sobre decorar passos, é sobre entender como o macramê funciona de verdade. E eu vou finalizar com a frase de uma aluna minha que eu adorei. Quando você entende o percurso, o caminho dos fios, você descobre a mágica que é o macramê. Então faça parte do curso e vem fazer essa mágica acontecer.